Olá, hoje é 19/5/2024, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 429. Acabei de dividir um culto há pouco tempo, culto de busca pelo Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios 11, no versículo 1, vejo que Paulo escreveu: tomara que me suporteis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja de alguma maneira, de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então Paulo ele temia que o povo de Corinto fizesse como Eva fez. Infelizmente, caísse como a Eva caiu na artimanha, na astúcia da serpente. Então Paulo ele preparava a igreja de Corinto, as igrejas, como uma virgem para o marido. Então todos os ensinamentos, todos os mandamentos, todas as orientações, exortações, era para a igreja estar irrepreensível, para os irmãos estarem irrepreensíveis na simplicidade de Cristo. Tomara que me suporteis um pouco ainda na minha loucura. Paulo diz, suportai-nos, porém, ainda. Por que loucura? Porque Paulo sabia que para alguns tinham Paulo como louco. Alguns tinham Paulo como louco, tanto as pessoas da igreja como as pessoas que não eram da igreja, que não criam no Evangelho, nem em Deus e nem em Jesus Cristo. Paulo diz, tomara que me suporteis um pouco ainda na minha loucura. Loucura para com Deus. Loucura de Paulo escrever cartas, loucura de Paulo enviar cartas, loucura de Paulo jejuar, se consagrar, loucura de Paulo viajar para um lado e para o outro, loucura de Paulo crer no Evangelho. Era isso que Paulo estava dizendo, tomara que me suporteis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Então, o que é suportar? Tinha gente que não suportava os ensinamentos de Paulo, aquilo que Paulo ensinava, aquilo que Paulo enviava, as exortações, as direções, aquilo que Paulo escrevia. Tinha gente que não queria suportar e não queria ouvir, não queria viver, não queria praticar. E Paulo sabia e passou para eles que ele estava preparando eles, porque estou zeloso de vós como o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Então, quando alguém preparava uma virgem, uma moça virgem naquele tempo em Israel, para o seu marido, a pessoa preparava a esposa, preparava ali a virgem para o dia do casamento, para que o marido a recebesse e visse a recebesse. Então, Paulo citou isso aqui, que ele estava preparando a igreja de Corinto como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, todos os ensinamentos, todos os mandamentos, todas as direções, todas as exortações, todas as direções do Espírito, todo o Evangelho, é para que a igreja esteja como uma virgem preparada para um esposo, para saber, a Cristo, para que a igreja esteja como inocente, para que a igreja esteja como preparada para receber a vinda do Cordeiro, do Salvador do mundo, de Jesus Cristo. Então a igreja tem que estar preparada. Então os líderes e nós que cremos em Cristo, nós temos que estar preparados para a vinda do Cordeiro. Isso é fato. A igreja tem que estar preparada para a vinda do Cordeiro. Como? Lendo a Bíblia, escutando pregações, ensinando o Evangelho, jejuando, orando, crendo no Evangelho e querendo ver pessoas salvas. Ensinando como Jesus ensinou. Qualquer momento ele vai aparecer nas nuvens, e a igreja vai se encontrar com eles nas nuvens, e aí vai haver a grande tribulação,
Antes disso vai haver o arrebatamento, a igreja vai encontrar com Jesus nos ares, nas nuvens, depois vai haver a grande tribulação e depois a vida eterna e a condenação eterna. E nós podemos estar preparados como uma virgem para o marido. Boa tarde, por isso que tem ensinamentos, mandamentos, por isso que tem exortações, por isso que Jesus ensinou, por isso que o apóstolo Paulo ensinou, para que eu e você não venhamos ficar fazendo, nem vivendo aquilo que desagrada ao Senhor, para que nós estejamos preparados como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Naquele tempo, vou dizer uma coisa para você, o marido só recebia a virgem se realmente ela fosse virgem, o marido. Se ele tivesse contato com ela e mostrasse que ela era realmente virgem, aí sim ele tomaria ela e ficaria com ela por bastante tempo, até a vida o separar, a morte o separar. Assim, Cristo, se nós não estivermos crendo, obedecendo, tendo fé, seguindo os ensinamentos, os mandamentos dele, então nós não vamos estar preparados para eles, para Deus Jesus, para morar com eles no céu. Então há essa preparação, nós temos que se preparar.